Sagala, Wilson Sagala. Bom dia, meu amigo. Cadê as parafernálias? Hoje eu vim com outra moto, não deu para trazer as parafernálias, que ajuda a gente a iluminar o programa que já é iluminado, para iluminar mais ainda, para trazer luz aos telespectadores. Aos ouvintes da rádio, isso aí. E os telespectadores também. Exatamente, que a gente está no YouTube. Sagala, qual é hoje o assunto aí? O tema de hoje é o seguinte, doutor, meu marido vendeu o meu imóvel, o nosso imóvel. Ele pode fazer isso sem a minha autorização? Boa. Pergunta é essa. Vai aí que eu te Bem, aí eu digo para você o seguinte, pode vender, não pode vender? E aí você fala de... É casado, né? Nosso imóvel pressupõe que a pessoa é casada. Então, quando você fala nosso imóvel, se o imóvel tem escritura, obviamente essa pessoa vai ser qualificada lá. Brasileiro, profissão, engenheiro, arquiteto, advogado, enfim, professor, casado, né? Estado civil dele, casado. Se ele colocou casado, obviamente ele vai ter que colocar o regime da comunhão. Se for comunhão parcial de bens, se comunicam os bens apenas adquiridos na constância do casamento. Então, se ela fala nosso imóvel, pressupõe que esse imóvel foi comprado na constância do casamento. Bem, eles são casados. O que foge a essa situação? Quando o imóvel é registrado no Registro Geral de Imóveis. Foge a essa situação quando o bem ele comprou ou ela comprou antes do casamento. Então aquele bem é só dele ou aquele bem é só dela. Então ele pode vender sem a autorização dela, porque o bem era dele antes deles casarem. Só se comunicam os bens adquiridos na constância do casamento. Digo isso na comunhão parcial de bens. Na comunhão total de bens, ele precisa da autorização da esposa. E o que fica fora disso? Na separação total de bens. Na separação total de bens, ele não necessita, se aquele bem for dele, obviamente se aquele bem for dela, eles não necessitam da autorização do cônjuge para vender o imóvel deles, tá certo? Bem, e agora é muito comum, né, a gente ter aquelas pessoas que vivem em união estável. Se elas vivem em união estável, a união estável se equipara à comunhão parcial de bens, pela Constituição Federal e com a regulamentação, né, desse adendo da Constituição Federal pelo Código Civil, que fala que o regime entre os que vivem em união estável é o mesmo da comunhão parcial de bens. Ou seja, cai na regra da comunhão parcial de bens. Então, se você comprou aquele bem junto com o teu companheiro, esse bem de fato é de vocês, então ele precisa da tua autorização. Mesmo estando só no nome de uma pessoa. pessoa. Mesmo estando só no nome de uma pessoa. E aí, ao invés de você colocar lá na tua qualificação como casado, você tem que colocar vive em união estável. Por que colocar essa qualificação é fundamental? A do teu estado civil. Se você é casado, se você é solteiro, se você é viúvo, se você vive em união estável, porque isso tem consequência legal. Se você é casado e se você vive em união estável, automaticamente, dependendo do regime, conforme eu falei anteriormente, vai precisar da autorização da tua esposa ou do teu companheiro para vender aquele imóvel. E aí a gente entra numa outra questão, porque nem todos os imóveis são registrados no RGI, nem todos os imóveis têm escritura pública. Às vezes você compra um imóvel através de instrumento particular de compra e venda. Isso dá direito a você e a Constituição Federal defende e protege o direito da posse. Só que aí como é que você faz? Você é possuidor e você vive em união estável com uma pessoa. Se vocês adquiriram essa posse na constância da união estável, através de instrumento particular de compra e venda, na hora de fazer esse contrato comprando para você, você tem que declarar lá nesse documento, nesse instrumento particular, vive em união estável, e colocar também o nome da tua companheira. Nesse momento, ela e você estão participando da compra desse imóvel.
ainda que ele não coloque o nome da esposa, mas se ele, da esposa não, da companheira, e ele colocar essa informação que vive em união estável, quando ele for vender esse imóvel, através também de instrumento particular de compra e venda, automaticamente ele vai ter que ter a autorização ou a assinatura da companheira dele para vender esse imóvel. Tá certo? Então é fundamental colocar todas essas informações no contrato de compra e venda, na promessa de compra e venda, seja ela particular ou pública. Bem, na pública, quando você fala em pública, você está falando de oficial de cartório. Automaticamente você tem que declarar seu estado civil lá. Se você falou que é casado, sem a assinatura da sua mulher, sem a presença dela, ele não faz essa escritura. Então, isso é uma forma de você se proteger. Entretanto, ele pode dizer, ele pode declarar na hora da declaração e dizer que ele não é casado. Se nessa escritura, na época que ele comprou, ele omitiu essa informação, na hora de vender ele vai omitir também. Então ele está cometendo uma fraude. Então vamos lá. Se o comprador sabe dessa fraude, ele tem um problema. Se ele não sabe, ele é comprador de boa fé. Então o negócio segue. Em relação ao comprador. Se ele souber, o negócio vai ser nulo de pleno direito. Ele vai correr atrás do cara que vendeu a casa para ele para pegar o dinheiro de volta. Mais indenização a título de dano de moral, porque ele não deveria ter feito isso, ele agiu de má fé. Então, essa questão e essa venda ela pode ser anulada por essa esposa, né, que não deu autorização para o marido vender. Isso se ele declarou nas duas situações. Declarou quando ele comprou e declarou quando ele está vendendo. Por isso que é fundamental importância você qualificar o cliente. Não é à toa que a gente bota brasileiro, casado, divorciado, coloca o estado civil dele. Tudo, né? Tem que colocar. Agora, Sadala, a viúva, por exemplo. Sim. Os filhos, eles podem fazer o papel do marido, ou seja, ela quer vender o imóvel, só vale se os filhos assinarem da mesma forma? Quando você fala em viúva, automaticamente quando uma pessoa morre, está acontecendo aí a sucessão hereditária. E a herança é um todo unitário. Ela é um todo unitário, ela deixa de ser separada, fica uma coisa só. E aí é feito o inventário. O que é o inventário? É a descrição dos imóveis deixados pelaquela pessoa que faleceu. Fez o inventário e aí vai ser repartido o imóvel, vai ser feito a partilha dos imóveis. E vai caber a cada um, dependendo do regime de casamento entre eles, a sua cota-parte em relação àquela herança. Então, mas a viúva ela pode vender sem abrir inventário? Não. Tem que fazer o inventário. Tá certo? Tem que fazer o inventário. Em qualquer hipótese tem que fazer o inventário. Tá? Se fizer uma promessa de compra e venda antes de se fazer... Muitas vezes, João, o que acontece? As pessoas não têm recurso para fazer o inventário. Porque custa caro. De 12% a 15% do valor do imóvel para você fazer o inventário. Só de imposto de transmissão é 5%, que é o ITCD, Imposto de Transmissão Causa Morte. Só esse imposto custa 5%. Fora o valor que você vai pagar para fazer o inventário, as custas processuais, os honorários do advogado. Então isso sai caro. Às vezes o cara não tem dinheiro para fazer. Então o que ele faz? Ele faz uma promessa de compra e venda, né? Faz uma promessa de compra e venda, pega um sinal e princípio de pagamento, leva isso para o cartório e faz esse inventário de forma extrajudicial, para isso ser mais rápido. Entendi. Em no máximo 2 meses esse inventário sai e você conclui a venda. Pede 90 dias para o camarada que está comprando de você o imóvel, pega esse sinal e princípio de pagamento no valor suficiente para você pagar essas custas de advogado, do cartório, de tudo, para registrar esse formal de partilha em nome dos herdeiros e a partir desse momento eles vão poder assinar, porque esse imóvel vai passar a ser deles. E aí vai lá constar a parte que cabe a cada um na herança, percentualmente falando. Cabe à esposa tantos por cento do imóvel, cabe ao herdeiro fulano de tal 1, tantos por cento do imóvel, herdeiro fulano de tal 2, tantos por cento do imóvel.
e aí na hora de fazer a repartição, cada um vai receber a sua cota parte da herança, tá certo? É assim que funciona. Doutor Wilson Sadala, muito obrigado pela tua participação, show de bola aí, foi muito esclarecedor. Dê seus contatos Para a gente é um prazer trazer essa informação, claro, e ser a luz para as pessoas que estão na escuridão. Né? Muitas pessoas estão realmente nas trevas e ficam desesperadas porque não tem essa informação. Verdade, eles não têm essa informação. E aí, pode vender, não pode vender? E elas se desesperam. Graças a Deus a gente está aqui para trazer essa luz. Meu contato é Wilson Sadala, no Instagram, Wilson Sadala, advogado e corretor de imóveis. E o meu telefone de contato é o 21 99 503 7889. Eu represento a Remax aqui, empresa mundial, presente em 116 países há 49 anos. E a nossa Remax, a nossa franquia, fica na Rua Rios, número 27. Estou à disposição a qualquer horário e qualquer dia para esclarecer qualquer dúvida sobre qualquer coisa. Valeu, assunto relacionado a direito imobiliário. Show de bola, muito obrigado aí, um grande abraço aí, bom Valeu, final de semana aí, grande homem do esporte.